Olá, você vai ver no nosso programa de hoje o que está nessa edição de Causa Operária, Semanário Nacional impresso do Partido da Causa Operária. Passa a circular nessa segunda-feira, dia 6 de setembro, e estamos aqui no número 1177, 43 anos de jornal Causa Operária. Destaque dessa semana, quem vai deter Bolsonaro? Situação política, fechando a edição às vésperas do 7 de setembro, fazendo o balanço da crise e da polarização que se intensificaram ao longo dessas últimas semanas, na preparação do 7 de setembro, na mobilização das forças direitistas pelo presidente fascista Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre a edição de hoje, mas antes eu já quero fazer um convite para você que ainda não é assinante do jornal Causa Operária. Você pode fazer a sua assinatura agora no site jornalcausaoperaria.com.br. Vamos ver aqui algumas imagens do nosso site, onde você tem acesso à edição da semana, ao conteúdo exclusivo do jornal impresso. Lá você encontra todas as matérias, elas saem antecipado, você vê primeiro no site, antes do jornal chegar nas suas mãos, e todo o conteúdo do jornal está aqui disponível. Você encontra também no nosso site o acesso aos arquivos da edição diagramada, como se ela tivesse impressa na sua mão, tal como ela foi formatada, tal como ela foi organizada para impressão e distribuição em escala nacional. No site também você tem acesso ao acervo do nosso jornal, todas as edições desse ano e edições anteriores. Fazendo a sua assinatura, você clica lá e tem acesso à página com a seleção das edições do jornal Causa Operária. Nós estamos gradualmente publicando todo o arquivo do jornal Causa Operária desde 1979. Então, fazendo a assinatura, você tem aí, você leva de presente esse acesso ao arquivo histórico do jornal Causa Operária, que estamos aí publicando. Dá para a gente ver umas capinhas do jornal aqui? Aí. Nessa página, então, no acervo do jornal, você vai rolar a tela para baixo e vai ver a coleção, todas as edições desse ano e daqui para trás, né, retrospectivamente, todo o conteúdo publicado aqui no nosso Semanário Nacional Impresso e Socialista. É isso aí. Faça a sua assinatura, acesse jornalcausaoperaria.com.br. Lá você pode fazer uma assinatura anual, semestral ou trimestral. Assinatura digital, acesso exclusivo ao site do jornal e com um preço acessível, né? Então acesse lá jornalcausaoperaria.com.br. Vamos aos destaques dessa semana no jornal Causa Operária. Manchete dessa semana, como eu mencionei, quem vai deter Bolsonaro? Pressionado pela direita golpista, que usou a força dos setores mais conservadores do aparato burocrático do Estado, o STF, por exemplo, o presidente ilegítimo mobilizou suas bases reacionárias para as manifestações de São Paulo e Brasília. Diante da reação de Bolsonaro, as principais organizações da burguesia golpista se mostraram impotentes e covardes, sem interesse e sem apoio popular para liderar uma oposição real contra o governo atual. Querem a pacificação à custa da manutenção do genocídio, recorde de fome, desemprego e todo sofrimento do povo e da entrega do país para eles mesmos e seus chefes imperialistas, enquanto buscam preparar a terceira etapa do golpe para tirar ou derrotar Lula em eleições fraudulentas. A única força capaz de deter a ofensiva de Bolsonaro e de toda a direita é a mobilização real da classe trabalhadora. Está aí o editorial, o destaque dessa edição, você confere o editorial completo, adquirindo seu exemplar com os militantes do Partido da Causa Operária, ou como eu mencionei, fazendo a sua assinatura da versão digital do nosso semanário impresso em jornalcausaoperaria.com.br. No seu guia de leitura da edição dessa semana, vamos dar destaque para dois editoriais muito importantes que tratam aqui
de aspectos que complementam a análise desse problema político central da polarização política, da expectativa que se criou às vésperas do 7 de setembro. Como Dória tenta impor a sua ditadura. Está aí o destaque para a combinação da campanha de João o Vacinador, né, ou São João Dória da vacina, e o partido identitário, o PSDB, sim, e se lançando aí no enfrentamento com Bolsonaro e a extrema-direita, mas, né, para se impor nesse enfrentamento de fachada, como a gente viu, o caso do 7 de setembro, a cessão da Avenida Paulista por Dória para a direita bolsonarista, Dória e o seu identitarismo de direita tenta se impor aí, reforçados pela recente declaração do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que visa, né, que se encaminha para a proibição do financiamento dos jornais, dos materiais políticos na internet, o que vai, obviamente, afetar diretamente a esquerda, sites como o nosso diário Causa Operária, o nosso canal Causa Operária TV e muitas outras publicações da esquerda progressista na internet podem sofrer aí, então, com esse meio para abrir o caminho para a direita tradicional, a direita golpista, que colocou o Bolsonaro no poder, tentar conseguir cavar aí o seu caminho. Está difícil para eles, mas é um dos problemas centrais da situação política que a gente analisa nessa edição. Vamos para a próxima matéria. Tá aí, destaque também nessa edição, na página de política, Lula voltará pelas mãos do povo, não por concessão da burguesia. Artigo aqui analisando um dos problemas centrais, que é a necessidade de mobilização em torno do ex-presidente Lula, em torno da sua candidatura, mas tendo também a sua presença como um eixo de luta, na luta contra Bolsonaro, na luta contra todos os golpistas, que requer aí um ponto de aglutinação, um ponto de mobilização. Então, nesse artigo aqui, nosso colunista trabalha esse tema, faz uma explicação bem detalhada e num tom polêmico com a direita que está aí tentando empurrar Lula para fora do cenário e arrastar com isso a opinião da esquerda e colocar aí toda a esquerda, todo o povo trabalhador a reboque da política de frente ampla, da política de terceira via, que só favorece João Dória, só favorece os golpistas tradicionais que estão aí nesse atrito, nessa sua competição contra o Bolsonaro. Vamos para a próxima. Tá aí, matéria exclusiva de economia na edição dessa semana. Brasil tem 1 milhão de miseráveis para cada novo bilionário. Sim, senhor. Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra, Marcel Teles, Carlos Alberto Sicupira e Eduardo Saverin já tinham o equivalente a metade das riquezas da população nacional, segundo o Oxfam, em 2017. Em 2020, no último ano, o ano de pandemia, 77 pessoas se tornaram novos bilionários e 7,7 milhões caíram na miséria. Vamos ver o destaque da página interna? Está aí as figuras, os bilionários já tradicionais no país, eles que controlam 25%, né? A sua riqueza equivale a 25% do PIB e metade das riquezas produzidas no país. Vamos para o próximo tema, vamos para o nosso caderno. Falar do caderno cultural, nessa edição a gente está publicando uma série de artigos sobre a obra de Mary Shelley, que completa anos aqui do seu falecimento, 170 anos, e o seu livro, a sua obra mais conhecida, Frankenstein, é o eixo aqui de uma análise sobre o problema do progresso da ciência e essa questão colocada diante dos dias de retrocesso, dos dias de reacionarismo que vivemos hoje. Na edição dessa semana, a gente continua o artigo sobre o Prometeu moderno, o eixo aí tomado
em cima de Frankenstein, obra de Mary Shelley, e também apresentamos os perfis de 3 poetas, 3 grandes autores do romantismo revolucionário inglês: Lord Byron, Percy Shelley, o marido de Mary Shelley, e Keats, também 3 autores, além de outras figuras que gravitavam aí em torno deles e compunham o cenário cultural daquele momento. Então, artigo exclusivo do Caderno de Cultura, da edição dessa semana, você encontra no seu jornal Causa Operária. Vamos para a próxima. Também, no nosso caderno cultural, o artigo de História, marcando aí o aniversário de 20 anos do atentado de 11 de setembro de 2001, o atentado contra as Torres Gêmeas, o Pentágono, o atentado que foi a alavanca para a guerra ao terror, a ofensiva do imperialismo norte-americano sobre o Iraque, sobre o Afeganistão, que concluiu um ciclo também, recentemente, quase 20 anos depois dos ataques promovidos e reivindicados pela Al-Qaeda contra os edifícios nos Estados Unidos. A crise e a decadência da dominação do mundo pelo imperialismo dos Estados Unidos é analisada aqui em profundidade também num artigo exclusivo do nosso semanário impresso. Então, nós vamos contar a história e tirando as conclusões, traçando o paralelo entre os acontecimentos que, simbolicamente, atacaram o centro do poder financeiro, as Torres Gêmeas, o centro do poder militar, o Pentágono, e que 20 anos depois se vê a ruína causada pela crise financeira, pela crise capitalista aguda de 2008 e o colapso militar da ocupação imperialista do Afeganistão. Artigo exclusivo, uma análise profunda e detalhada sobre um dos temas mais importantes para compreender a realidade, para compreender a situação política mundial nos dias de hoje. Vamos para a próxima. Tá aí. Também na edição do nosso Caderno Cultural dessa semana, artigo exclusivo de teoria marxista, o que o identitarismo brasileiro e o populismo russo têm em comum. Um paralelo histórico que traçamos nessa edição, fazendo a comparação daqueles que consideravam, mais de 100 anos atrás, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia como um retrocesso, como um grande mal, e aqueles que hoje consideram que a evolução histórica do nosso país também representa um retrocesso, na realidade, um grande mal para a população originária do continente americano, para a população indígena que aqui vivia há 500 anos atrás. A polêmica está colocada em cima das questões levantadas pela esquerda pequeno-burguesa identitária, cuja ideologia foi levada à prática nos recentes atentados, se a gente pode dizer assim, a estátuas dos bandeirantes, de Pedro Álvares Cabral, de Pero Vaz de Caminha. A gente vai analisar as semelhanças nessa edição, tomando como base a crítica que Lenin fez aos populistas russos, aos partidários dessa ideia de que o capitalismo, o desenvolvimento, o progresso econômico-social promovido pelo capitalismo na Rússia era um retrocesso. Então, com base na crítica que Lenin fez a esse setor, a essa corrente do movimento revolucionário russo, um movimento que existiu aí antes do desenvolvimento da classe operária, do marxismo na Rússia, isso daí será utilizado como um paralelo para essa esquerda pequeno-burguesa, igualmente pequeno-burguesa, dos dias de hoje. Uma comparação injusta, mas a diferença a gente já coloca de cara para você, está aí nas imagens. Enquanto os populistas, terroristas russos chegaram a assassinar um czar, os identitários pequenos burgueses de hoje, no máximo, chamuscaram uma estátua de figuras de séculos atrás. Está aí a história, como disse Marx, acontecendo primeiro como tragédia e se repetindo como farsa. Não perca, então, nessa edição, artigo exclusivo de marxismo, de teoria marxista, no Semanário Nacional Impresso Causa Operária. A página dedicada ao partido, uma ampla mobilização para o 7 de setembro, a cobertura aqui das ações que o Partido da Causa Operária promoveu, na convocação, na mobilização
para a realização da manifestação desse 7 de setembro, manifestação pelo Fora Bolsonaro, manifestação de luta contra todos os golpistas, realizada em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, às 2 horas da tarde, e também no Rio de Janeiro, em Brasília, no Rio de Janeiro, no cruzamento da rua Uruguaiana com a Presidente Vargas, às 9 horas da manhã, e em Brasília, na Torre de TV, também às 9 horas da manhã, os 3 principais atos no país, além de outros em várias cidades nesse 7 de setembro. Então está na edição dessa semana, cobertura da atividade do partido, fotos das panfletagens, reuniões plenárias do Bloco Vermelho conduzidas pelo partido para mobilizar as forças da esquerda classista, combativa, socialista, contra a direita, contra todos os golpistas. Vamos para a próxima. Situação internacional, segundo o caderno do jornal, a análise da derrota do imperialismo norte-americano no Afeganistão e o rastro de destruição deixado por eles com os recentes bombardeios de saída, né, contra o Estado Islâmico. Nessas operações, 10 civis ficaram mortos, dos quais 6 crianças. Então, os Estados Unidos se despede do Afeganistão com bombas, marcando, né, obviamente, o seu caráter profundamente reacionário, expondo o verdadeiro mal, né, o verdadeiro inimigo do progresso social e da humanidade. Para a próxima. Voltando ao 7 de setembro, a nossa página de Movimento Operário analisa a postura da Central Única dos Trabalhadores na convocação das manifestações desse 7 de setembro pelo Fora Bolsonaro e contra a ditadura de Dória. Então está aqui a análise do Movimento Operário. Vamos para a próxima. No quadro internacional, a continuação da análise, né, da vitória do Talibã como uma vitória de todos os oprimidos do mundo. Na cobertura, no artigo exclusivo da edição impressa, nós analisamos aí em profundidade as colocações que foram feitas por representantes dos povos oprimidos da Palestina a Cuba, né, com todo o rigor da cobertura jornalística e a análise desse acontecimento importantíssimo, que foi a derrota do imperialismo norte-americano no Afeganistão, negado por setores da esquerda pequeno-burguesa que consideram que não houve vitória uma vez que foi o Talibã que chegou ao poder. Está aqui desmentidos e analisados aqui os principais problemas colocados aí pela derrota do imperialismo. Bom, essas foram os principais destaques da edição do nosso semanário nacional impresso dessa semana. Adquira o seu junto com os militantes do Partido da Causa Operária, nas ruas, nas sedes do partido, em cidades de norte a sul do país, nas manifestações de rua e também faça a sua assinatura digital em www.jornalcausaoperaria.org.br. Acesse direto também no link jornalcausaoperaria.com.br, sem o www, você pode fazer a sua assinatura da versão digital do jornal, ter acesso a todo o conteúdo em primeira mão, antes do jornal impresso chegar para todos os cantos do país, e acesso à versão diagramada, a versão montada, tal como ela foi elaborada, para apresentar o conteúdo aos leitores, e o acesso ao acervo histórico do jornal Causa Operária, edições anteriores dessa publicação que completa 43 anos de circulação nacional nesse ano, no seu número 1177. A gente se vê na próxima semana, na próxima edição.